noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir que os irmãos abram gentilmente suas Bíblias na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12. Nós iremos, com a graça de Deus, dar continuidade nessa série de mensagens que temos pregado, onde o texto geral o tema geral é a respeito do Espírito Santo e a Igreja de Jesus, mas já estamos na parte final dessa exposição, portanto, o nosso assunto tem sido o Espírito Santo como aquele que doa dons à sua igreja. O texto que nós temos lido está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E a nossa leitura vai se dar, uma vez que já fizemos a exposição do início, dos versos 7 a 10. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10. E peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado a nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Amém. Feche teus olhos, vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós te buscamos nesse momento em adoração, nós lhe buscamos pedindo que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações. O texto sagrado foi lido e nós queremos entendê-lo mais dele, que pelo teu Espírito nós possamos compreender. Guarda os nossos corações de interpretarmos alguma coisa fora da tua palavra. É com temor e tremor que nós nos colocamos diante de ti. Que nada venha do meu coração, mas venha de uma perfeita exegese e hermenêutica do texto, Senhor. Que nós possamos falar aquilo que o Senhor tem falado a nós há mais de 2000 anos por meio da nova aliança. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós já temos falado de alguns dons, já começamos a exposição dessa lista de dons. Aliás, eu já tinha dito aos irmãos que 1 Coríntios, capítulo 12, ela é uma de 5 listas que nós temos no Novo Testamento, que fala-se a respeito dos dons espirituais. E eu escolhi esse texto de Coríntios porque ele é o mais complexo e, ao mesmo tempo, ele é o mais completo também de toda a listagem. Essa lista que nós encontramos aqui no capítulo 12, ela nada mais é do que o meio central daquilo que tem sido falado a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo e dos dons. Aquilo que Paulo começa a falar no capítulo 12, ele vai encerrar apenas no capítulo 14, lá no final. Então, nós temos 3 capítulos seguidos, o capítulo 12, o capítulo 13, que todo mundo conhece por ser o capítulo do amor, e esquece que ali está falando a respeito de ações do Espírito Santo, de dons do Espírito Santo, e ainda que eu saiba, falo isso com muito respeito aos colegas de ministério, ainda que eu saiba que muitas das vezes pastores usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor para falar em casamento. O amor de 1 Coríntios, capítulo 13, é ágape, não é sobre casamento, é sobre fraternidade entre cristãos. O amor de casamento é o amor eros no grego, e não ágape, ok? Então, Paulo está falando de algo importante, que nós vamos chegar lá em algum momento. E temos também o capítulo 14, onde o foco é mais sobre os dons de revelação, onde o maior problema que Paulo tem enfrentado com a igreja de Corinto é o dom da profecia e o dom de outras línguas, tá certo? Também, uma vez que eu tenho falado sobre isso, para respeitar o texto, eu sempre estarei falando no presente, no verbo presente, respeitando a maneira como Paulo escreveu aqui mediante o Espírito Santo, mesmo sabendo que nós temos outras informações bíblicas que vai mostrar que a partir do 1º século, esses dons acabam se desvanecendo, e é por isso que nós somos cessacionistas, e isso nós vamos chegar num outro momento, explicar isso num outro momento, mas eu sempre tratarei o assunto no presente, respeitando o texto bíblico. É do texto que emana a mensagem, não sou eu que preparo a mensagem e procuro um texto que
venha coadunar com aquilo que eu penso. Ao contrário, é o texto que conduz o pregador. Então, estarei o tempo todo respeitando aquilo que o texto bíblico nos fala. Amém? Na semana passada, nós nós falamos a respeito do segundo dom que aparece nessa lista, que é o dom da palavra do conhecimento. E nós trabalhamos já alguns assuntos que são importantes a respeito desse dom. O que é que nós falamos a respeito da palavra do conhecimento? Está lá no finalzinho do verso de número 8. Nós tratamos em dois momentos importantes daquilo que as Escrituras nos mostram em atos, em situações específicas, o uso desses dons. A primeira compreensão que nós temos a respeito do dom da palavra do conhecimento era que existe, estou falando no presente, respeitando o texto, os irmãos se lembram disso, né? Então, o Espírito Santo agia soberanamente sobre algum irmão da igreja, para que esse irmão entendesse de forma profunda as verdades já reveladas. E nós demonstramos com textos bíblicos como isso acontecia. Por exemplo, o capítulo 3 da carta aos Efésios, a partir do versículo 3 em diante, em que Paulo vai falar daquela compreensão profunda do texto, que se não fosse pela ação direta do Espírito Santo, era impossível de compreender aquilo que ele estava falando. E também nós vamos para Gálatas, capítulo 4, em que Paulo faz uma exegese, uma hermenêutica, a respeito de Gênesis 16, as duas esposas de Abraão. Na verdade, não eram duas esposas, né? Mas tinha ali a Sara e a sua escrava, Agar, e a compreensão que ele faz é a compreensão de duas alianças, o que é uma impossibilidade, por definição. Nós entendemos essa exegese, essa hermenêutica do texto, principalmente que Paulo fala, uma vez que quando nós lemos Gênesis 16, na narrativa do texto, nós não conseguimos ver isso, mas é a maneira como o Espírito Santo usou Paulo. Então, esse foi um primeiro aspecto que nós falamos a respeito do dom da palavra do conhecimento. No último sermão que eu preguei sobre dons, nós continuamos e falamos do segundo aspecto. E agora não se fala mais a respeito de um conhecimento, de uma capacidade, de uma compreensão profunda das verdades já reveladas, mas, de fato, era quando o Espírito Santo, também através desse mesmo dom, revelava, mostrava fatos concretos a respeito de situações, circunstâncias e pessoas para a edificação da igreja. E nós vimos como é que o Espírito Santo agiu, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5. Era também uma impossibilidade de que Pedro soubesse o que Ananias e Safira haviam conversado no recôndito do seu quarto. E a partir dessa compreensão de que o Espírito Santo revela, eles são julgados e eles morrem. Ou seja, a justiça foi feita através de uma ação do Espírito Santo na igreja. Ok, irmãos? Mas também esse mesmo dom foi usado não apenas para julgar, mas para salvar. Vocês se lembram do Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, e aquilo já não poderia acontecer, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, mas Jesus inicia uma conversa, depois ele passa de uma conversa para uma provocação, até que ele vai dizer assim: chama o teu marido. A resposta é: eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, já tivestes 5 maridos, e o que agora você dorme não é o seu marido. E antes que alguém diga, como eu já disse isso, mas ele era Jesus, ele sabia sobre tudo. Sim, de fato, ele é Jesus, ele sabe sobre tudo, mas a ação dele aqui na terra era por meio do Espírito Santo, porque Paulo nos revela em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, e que o Espírito Santo havia sido dado a Jesus sem medida. Amém, irmãos? Isso é teologia. Nós precisamos entender essas compreensões para entendermos os textos bíblicos. Então, isso foi oferecido, e Jesus, então, salva aquela mulher através de uma ação extraordinária do Espírito Santo. Ok? Mas o tempo nos pegou de surpresa e a gente não conseguiu terminar o sermão, e eu quero continuar a partir daqui, mostrando, então, um terceiro aspecto do dom da palavra do conhecimento. Terminarei esse aspecto e passaremos para o próximo dom da lista. Bom, uma vez que nós já entendemos, então, que o primeiro aspecto do dom da palavra do conhecimento refere-se a uma compreensão profunda das verdades reveladas, o segundo aspecto mostra uma revelação sobre circunstâncias, atos e pessoas que estavam acontecendo no meio da igreja. O terceiro aspecto fala que esse dom da palavra do conhecimento chegou a salvar, não no sentido espiritual, perdoando-se os pecados e sendo salvos em Cristo,
mas chegou a salvar nações, pessoas, de circunstâncias ruins que eles passariam nesta terra. E foi a maneira sobrenatural que Deus decidiu soberanamente agir no meio do seu povo. Ok? E uma vez que é mostrado como isso acontecia, agora isso fica para nós, registrado nas Sagradas Escrituras, e precisamos compreender aquele texto de Paulo, que vai dizer em Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 4, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então tem coisas que não são mais necessárias acontecer, porque já estão reveladas. Esse é um princípio importante. Dito isso, então, vamos para o terceiro aspecto. Eu gostaria de levá-los a essa questão que aconteceu lá no livro de 2 Reis. E, novamente, eu quero chamar a atenção aos irmãos, quando nós estamos falando de Antigo Testamento, todos os livros que são divididos, como Samuel, temos 2 livros, Reis, 2 livros, Crônicas, 2 livros, são livros. Foram escritos em livros, portanto, é no masculino, é 1 Reis, 2 Samuel. No Novo Testamento são cartas, então é no feminino, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios. Nós precisamos ter um domínio do livro que é inspirado pelo Senhor, irmãos. Tá? Então, em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós teremos aqui uma informação bastante preciosa e importante, muito preciosa e importante. Leiam comigo a respeito do que tem acontecido, mas eu quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 12, em que é dito assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. O que é que está acontecendo aqui para que nós possamos entender? De acordo com o versículo 10, o rei da Síria estava querendo invadir Israel. O rei da Síria já estava pronto para invadir Israel. Não estava apenas pronto, como ele já tinha também colocado os seus oficiais, dizendo aonde deveria ser o acampamento deles para que Israel fosse destruído e iniciasse a guerra. E o que aconteceu? Essa guerra não foi para frente. Aliás, ela nem começou, porque os judeus não passaram por ali, os israelitas não passaram, que era o caminho de costume deles. O rei da Síria vai ficar extremamente nervoso e vai achar que alguém está contando tudo para Israel. Ele vai dizer isso principalmente a partir do versículo de número 10 e 11, onde vai dizer, quem é que está contando o que nós estamos fazendo? Em outras palavras, quem é aquele dedo duro que está falando, ouvindo as nossas informações e passando para Israel? E a informação é clara: não tem o que ser feito, rei. Tem um homem de Deus em Israel, que Deus fala com ele. E Deus, ao falar com ele, mostra para ele as coisas que irão acontecer, trazendo conhecimento de fatos sobre aquilo que nós estamos preparando. E eles conseguem se defender. Percebem, então, o dom da palavra do conhecimento acontecendo? Onde aquilo que era combinado de uma forma, também no quarto do rei, a ideia era na sala, aonde se conversava, não é o quarto de dormir aqui, mas a ideia é aonde o rei chamava os seus oficiais e programavam, discutiam, planejavam a guerra. Era impossível dessa informação sair dali, ainda mais da Síria naquele período. Ainda mais da Síria. Mas Deus sabia, porque Deus estava lá. E Deus, para salvar o seu povo, ele falava com Eliseu. E Eliseu ia e contava isso ao rei de Israel. Então, são maneiras específicas em que Deus agia dentro desses dons, tanto para salvar pessoas, João capítulo 4, julgar pessoas, nós temos Atos capítulo 5, e livrar o seu povo de situações, como nós estamos vendo aqui em 2 Reis capítulo 6. Nós vemos aqui essa informação. Eu falei errado, irmãos, vocês estão me olhando? Falei. Vocês não sabem de Bíblia, irmãos? 2 Reis capítulo 6. A partir do versículo 12, conta-nos isso.
onde Eliseu, agora, ele vai contar tudo ao rei do que estava acontecendo. Então, nós conseguimos compreender a totalidade do uso dos dons, do dom da palavra de conhecimento. Ok, irmãos? Dito isso, então, faltava esse texto, mas vamos voltar, então, por favor, para 1 de Coríntios, capítulo 12, por gentileza. 1 de Coríntios, capítulo 12. E agora, no versículo de número 9, nós vamos iniciar a sequência daquilo que Paulo está falando. E aqui tem algumas informações que eu gostaria bastante de trabalhar com vocês. Amém? Diz assim o versículo 9, 1 de Coríntios 12, versículo 9, após o dom da palavra do conhecimento, verso 9, e a outro, no mesmo espírito, a fé. E a gente vai falar, então, permitindo Deus, um pouquinho daquilo que Paulo estava dizendo por meio do Espírito Santo e a respeito desse dom, que é extremamente importante para a igreja. Ok? Para que nós possamos entender e compreender a diferença desse dom para aquilo que é a fé em si, eu quero didaticamente começar dizendo o que não é o dom da fé. Ok? O que não é o dom da fé. Didaticamente a gente vai tentar separar aqui para ficar mais fácil. Então, o que não é o dom da fé? O que não é? A fé salvífica. Isso não é o dom da fé. Não pode ser. O que é a fé salvífica? É aquela fé dada pelo Espírito Santo ao homem ou à mulher no ato da regeneração, e quando o homem ou a mulher é regenerado, convertido ao Senhor, o Espírito Santo gera a fé no coração do homem, estou falando da raça daquele que ele salvou, homem e mulher, ele regenera agora, e ao regenerar, ele gera essa fé. E é essa fé que permite-nos olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É essa fé que permite-nos olhar para Jesus Cristo e crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A fé, seja qual ela for, ela não é uma fé nata do ser humano. Errado é quem diz a fé é do ser humano, você que tem que dar. Não é. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto, essa palavra grega, isto, não vem de vós. Está falando de tanto graça como fé, não vem de vós. Isso é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus, é um privilégio da parte de Deus. Então, no ato da nossa regeneração, quando o Espírito Santo chama os eleitos ao Evangelho de Jesus, no momento da regeneração, ele gera essa fé, e é essa fé que faz nós olharmos para o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É por essa fé salvífica, que podemos ser perdoados dos nossos pecados em Cristo Jesus. A fé salvífica é por ela que somos perdoados dos nossos pecados. É por essa fé que somos justificados, não mediante as nossas obras. Quem somos nós? Mas mediante a obra perfeita de Cristo, concluída no ato da cruz, morte e ressurreição. É por meio dessa fé. É por meio da fé salvífica que nós recebemos a vida eterna. Isso é a fé salvífica. E existem vários textos vastos nas Sagradas Escrituras que nos mostram e nos falam a respeito da fé salvífica. Cito um deles apenas, Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, que claramente se diz: se confessares com tua boca Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é a fé salvífica. Isto não é o dom da fé. O que não é o dom da fé? Vou usar aqui um termo criado por mim. Então, ele não é necessariamente teológico, mas didático para a igreja.
não é a fé salvífica, mas também não é a fé diária. O que seria a fé diária, biblicamente falando? A fé diária é aquela fé em que todos os dias, ao acordarmos, nós ainda temos confiança que Deus irá suprir todas as nossas necessidades nesta vida. É por essa fé diária que nós sabemos que Deus continua e será o nosso provedor. É por causa dessa fé diária que ainda conseguimos crer e nos relacionar com Deus, entendendo que as promessas descritas nas Sagradas Escrituras recairá sobre a minha vida e sobre a minha família. É por essa fé diária que nós conseguimos entender que nada irá nos faltar. É nessa fé diária que sabemos que o Senhor irá nos livrar de todo mal, que Ele irá cuidar de nós, nos ajudar. É por essa fé e por meio dessa fé que a igreja ora e crentes são curados. É por essa fé que nós pedimos misericórdia e ela está diante de nós. É por essa fé que Deus continua, não no ato da regeneração, mas na minha caminhada cristã, o Senhor continua derramando graça. É por essa fé diária que as bênçãos de Deus chegam até nós. Também há vastos versos a respeito dessa fé diária no texto bíblico, mas eu cito um. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é dito: de sorte que é impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível. É impossível, sem fé, agradar a Deus, porquanto todos quantos se encontram com Deus, é necessário que creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aqui tem informações importantes sobre essa fé diária. Primeiro, não há como ter um relacionamento com Deus sem fé. Segundo, não há como Deus se alegrar em nós sem fé. É o que o texto está dizendo. É impossível. Impossível. Está escrito lá no texto. Tem um outro ponto nesse versículo, dizendo que é necessário que nós creiamos que Ele exista. E parece até contraditório. Como é que a gente está falando de fé se não crê que Ele existe? Porque Paulo, ao escrever Hebreus, ele está aqui dizendo que há muitas pessoas na igreja que não têm fé. Ela tem esperança em Deus. É diferente. Que muitas pessoas não têm fé em Deus, a fé bíblica, como é mostrada. O que essas pessoas têm é possibilidades. Bom, se Deus não existir, já está ruim mesmo, então vamos tentar acreditar que Ele existe. Às vezes é mais um fator psicológico do que a verdadeira fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista. Mas não é somente isso. A fé diária nos obriga a entender algo, que Deus, Ele quer ser conhecido no meio do seu povo como um Deus que abençoa o seu povo. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso é importante para Deus. Que Deus quer abençoar o seu povo. Amém? Pois bem, isso é a fé diária, mas não é o dom da fé. Não é tão o dom da fé. O que é o dom da fé? Vamos então para um segundo ponto que é importante. O que é o dom da fé? Ministrado por Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele diz: pelo mesmo Espírito é dado a fé. E agora isso aqui é importante. O dom da fé é uma capacidade sobrenatural infundida no crente, que ele, o Espírito Santo, soberanamente escolheu. Não são a todos. Não são a todos. Olhem aí, por favor, o versículo de número 30 do capítulo 12. Isso aqui já tem que ficar claro para nós. 1 Coríntios 12, versículo 30. Tem todos dons de curar,
falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas? Não. Então, o que é o dom da fé? É uma capacidade sobrenatural, infundida no crente, que ele soberanamente escolheu, de crer em Deus, para crer em Deus, de uma forma totalmente profunda, para crer em Deus de uma forma acima daquilo que é o normativo da igreja, acima do normativo da igreja, em circunstâncias específicas, elas não são circunstâncias normativas, em circunstâncias específicas. Então, a fé é essa capacidade sobrenatural, o dom da fé do Espírito Santo, dado ao crente que ele soberanamente escolheu, de crer em Deus, de uma forma inigualável, profundíssima, em situações específicas, de tal modo que é uma convicção naquele crente, inabalável, para crer que Deus realizará e agirá de uma forma poderosa, miraculosa, extraordinária naquela situação. Mesmo quando estamos diante das maiores adversidades ou das impossibilidades humanas. Isto não é normativo. São em situações específicas em que é necessário essa fé. Amém? Vamos ver aonde as Escrituras nos mostram o que aconteceu e como Deus agiu. Também tem vários textos, mas eu escolhi um aqui que é bem conhecido, que está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. E eu quero ler, antes de nós entrarmos no texto, apenas um versículo, nós vamos começar a entender e compreender aqui o ponto central, que é a respeito desse dom da fé. Nós não vamos fazer a exposição do texto, que tem muito mais informações do que apenas a respeito do dom da fé. Então, como nosso foco é ele, nós vamos ler apenas o versículo, inicialmente apenas o versículo de número 29. E é dito, Mateus, capítulo 14, versículo 29, a respeito de Pedro, na passagem em que nos revela, em que num momento muito difícil de circunstâncias nebulosas, Pedro andou sobre as águas. Isso é um caso específico. Como isso é possível? O texto nos ensina como isso é possível. O texto revela. Só precisa de uma acuidade para entender o que o texto está falando. E o versículo 29 diz assim, e ele é Jesus, nós já vamos entender. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Bom, isso daqui é uma situação bem específica, porque ninguém mais, depois na história, andou sobre as águas. E aqui existem algumas informações e características a respeito do dom da fé que precisam ser respeitadas no texto para entendermos que ele está aqui. Qual é o contexto geral do que estava acontecendo? Logo após o primeiro milagre da multiplicação dos pães, Jesus estava cansado e ele vai dizer assim para os seus apóstolos, por favor, peguem o barco que vai para o outro lado do lago de Genezaré e eu já alcanço vocês. Bom, os apóstolos olham e dizem, o senhor não vai vir? Jesus fala, não vou, agora não, que eu preciso fazer algumas coisas. Pois bem, o que é que o senhor precisa fazer? E Jesus diz, faz um tempo, porque eu tenho atendido bastante as pessoas, e não deu tempo hoje de eu orar e falar com meu pai. Então, me deixa sozinho que eu vou falar com meu pai. O texto, quando vocês lerem em casa, vai dizer que isso aconteceu no entardecer. A noite não havia chegado. E Jesus foi orar. Aquele dia tinha sido um dia extremamente cansativo, exaustivo. Jesus tinha atendido muitas pessoas, falado com muitas pessoas, curado muitas pessoas, e depois dado de comer àquelas pessoas. E como tinha sido um dia extremamente cansativo, Jesus resolveu orar apenas 8 horas.
É o que ele fez. 8 horas. Porque o texto vai dizer que quando ele se encontrou com os apóstolos, já estava na 4ª vigília da noite. Isso é, perto do amanhecer. Então ele falou, só 8 horas que eu tenho, então eu vou orar 8 horas. Por quê? Porque para Jesus era prazeroso passar um tempo com o seu Pai. Na realidade, a oração para Jesus era matar saudade da glória que ele não estava ali naquele momento. E ele estava ali, então, conversando com o Pai. 8 horas de delícias e deleites que Jesus passava diante do Senhor. Pois bem, mas essa é a parte bonita. Porque para os apóstolos as coisas não estavam bem, não. Eles tinham saído e é dito que eles estavam agora tomados de grande terror e de grande medo. As ondas estavam fortes, havia ali um maremoto, o vento também era contrário, tudo estava acontecendo. E é interessante que quando é dito que Jesus encontrou com eles na 4ª vigília da noite, isso significa que eles já estavam sofrendo há muito tempo. Porque não demora tudo isso para atravessar o Genezaré. Eles tinham ido antes de cair a noite. Era a 4ª vigília e eles estavam sofrendo. Então, nós não estamos falando de um maremoto que aconteceu em 5 minutos. Estava durando a noite toda. E é óbvio que Jesus sabia disso. Jesus sabia. Bom, quando se deu a 4ª vigília da noite, já para amanhecer, Jesus, ele simplesmente aparece no meio do mar, porque quando ele vai ali até a prainha de Genezaré, ele olha para um lado, ele olha para um outro lado, não tem nenhum barquinho mais, ele fala, não tem problema, se não tem barco, eu vou andando. Aí ele foi andando. E isso assustou mais ainda os apóstolos, que quando viram a silhueta de Jesus, começaram a gritar de medo, dizendo, é um fantasma. Eu sei que são 12 homens, mas são 12 homens que estão vivendo o inferno naquele mar. Que eles não sabem o que vai acontecer. E água entrando para todo lado, e o barco ele só não tinha virado porque Deus não quis que virasse. E eles iriam morrer. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos entenderem a seriedade do que estava acontecendo. Eu não me lembro, mas eu já li, ouvi, assisti sobre. Em 1989, na virada do ano de 88 para 89, em 1º de janeiro de 1989, uma embarcação com 153 pessoas, na praia de Copacabana. Alguém já foi na praia de Copacabana? Eu já tive a oportunidade de conhecer. Tranquilo. Mar tranquilo. Por causa da má manutenção, olha o Brasil, da má manutenção daquele barco, ele afundou no dia 1º de janeiro de 89. Das 153 pessoas, no mar calmo, 55 pessoas morreram. Inclusive uma artista, uma atriz muito famosa da Globo. Só procurar lá. Isso aconteceu em 89. Vocês imaginam que esses apóstolos, então, estão passando no mar revolto. E o barco quase virando, diz o texto. Então, a situação não estava bonita. E não foi o barco afundando, e obviamente que eu não estou tirando o terror daquele dia, em 89, mas era um barco que foi afundando aos poucos. Outra coisa é você ser levado sem controle nenhum, porque na água você não tem controle nenhum. Você não tem controle nenhum. E eles estão desesperados. E eles gritam. E aí acontece algo interessante. Quando eles gritam, é um fantasma. O Senhor Jesus, ele só diz assim, não temas, sou eu. Ele não falou, gente, fique em paz, e Jesus chegou. Ele não se identifica pelo nome. Ele só diz, não temas, sou eu. E eles já entendem quem são. Isso é importante. O crente precisa saber ouvir e conhecer a voz do seu Deus. Eles conheceram. Só que as coisas ainda estavam estranhas. Porque esse homem, a gente já viu ele curando mesmo, pessoas, já vimos ele expulsando demônios, já vimos ele multiplicar pão, mas andar sobre a água, e não é andar, é que os filmes são terríveis, viu? Os filmes mostram andando sobre a água, assim, numa água de boa, parece piscina residencial. Não, o mar estava revolto, água jogando para tudo quanto é lado, e ele andando de boa. Bom, isso já é demais. Está vendo como somente a nossa fé tem dificuldade de entender isso? Se não for o dom da fé, fica bem complicado.
A gente tem dificuldade. Às vezes a gente tem a mania de querer julgar os apóstolos por aquilo que eles fizeram de errado, porque na nossa ignorância a gente acha que a gente faria melhor. Meu irmão, você não pula nem de paraquedas, quanto mais no maremoto. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Por favor. Então isso é algo que realmente estava tomando conta, o pavor, o medo, o susto, tomando conta dos apóstolos. Mas esse homem, Jesus, ele diz, sou eu, e o Pedro, como sempre, toma a frente de tudo e fala, bom, se é o Senhor, me faz andar aí contigo. E aqui eu quero tirar algumas lições importantes. Primeiro, esse fato aconteceu, Pedro andou sobre as águas. Como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, para entender um pouquinho o dom da fé. Em primeiro lugar, esse evento tem que ter sido ocasionado, havendo a ação do Espírito Santo do dom da fé. Por quê? Além de ser um evento singular, só Pedro andou. Os outros apóstolos continuaram no barco. Foi um evento singular e com uma pessoa específica. Ah, mas é que Jesus não falou para os outros venham. É isso mesmo. Para você ver como isso não era uma fé geral. Era algo específico. Então, essa é uma primeira característica que nós temos. Claramente. Só aconteceu isso porque houve a ação do Espírito Santo no coração de Pedro para entender o que é que estava acontecendo e que ele fizesse isso. Irmãos, a gente não salta nem de um carro a 40 km por hora, quanto mais no maremoto. Porque eu também não sei o que é que vocês têm em mente quando a gente fala que o barquinho deles estava virando, não era barquinho feito de jornal não, irmãos. Era um barco suficientemente alto para que eles pudessem ter todas aquelas pessoas ali. Ele tinha que saltar no maremoto, na ventania, na tempestade. Não é algo normal de se fazer. Em segundo lugar, caracterizando o dom da fé. Em segundo lugar, o dom só ocorreu e só iniciou-se após a palavra de Jesus. Isso é uma característica dos dons. Em nenhum momento Pedro saltou do barco por impulso. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é o versículo de número 29. Olha, na verdade 28. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Está aqui em Mateus 14, 28. Manda-me ter contigo. E a resposta divina vem de imediato no versículo 29. Vem. Então venha. O dom da fé. O dom da fé não é uma ação do homem sem a direção de Deus. Não é uma ousadia no escuro. Isso não é fé, isso é loucura. O dom da fé é uma ação direta àquilo que o Senhor falou a nós. Era assim que funcionava. Eu estou falando de Pedro, mas eu posso citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que em determinado momento assim aconteceu também. Atos capítulo 27. Paulo estava indo para a Itália, Roma, para ser julgado. E aconteceu também uma tempestade terrível. Euroaquilão diz lá em Atos capítulo 27. Que despedaçou uma boa parte da embarcação. O texto fala que havia ali cerca de 200 a 236 pessoas dentro da embarcação. São embarcações grandes, irmãos. Para de achar que é um barquinho que está passando a remo. Mas a palavra do Senhor a Paulo veio dizendo, não temas, ninguém perderá a vida, desde que todos fiquem próximo ou dentro do barco. Todos estavam desesperados, jogando as coisas para fazer o barco ficar mais leve. E naquela euforia, imagina Paulo naquela euforia, fala, pessoal, fiquem em paz, ninguém vai morrer. Aí todo mundo olha para Paulo, falando assim, você ficou louco? Como eu disse, irmãos, em Copacabana, no mar tranquilo, 55 pessoas morreram.
Imagina no meio de uma tempestade em alto mar, indo para a Itália, preso. E ele diz para todas aquelas 253 pessoas, ninguém vai morrer. Alguns não acreditam e falam assim, olha, se prepare porque eu vou pular. E começaram a querer ficar com medo, e Paulo fala para o capitão, diga a eles que não pulem, porque se eles pularem, aí eles vão ficar à deriva e eu não tenho responsabilidade sobre eles. Paulo, quem que é você para ter responsabilidade? E a resposta dele foi, porque assim me foi dito, e eu creio. Para crer, no meio desse nervoso, que 253 pessoas não vão morrer deriva ao mar, no meio de uma tempestade, isso é dom da fé. É uma impossibilidade. Então o dom começa com a palavra do Senhor. Não é, eu tenho da fé, ou então, irmãos, a gente precisa ser o pessoal da fé, vamos nos unir. Olha, isso daí é mais motivação do que fé. Eu até entendo, vale a pena, em algumas circunstâncias isso funciona, mas o verdadeiro dom da fé não é isso, porque o dom da fé é dado pelo Espírito, na autoridade de Jesus. É soberania, não é decisão própria, é uma ação espiritual, não é motivação psicológica. E muitas vezes, por não entendermos o que significam os dons espirituais, as igrejas têm cometido os maiores delitos no nome santo do Espírito Santo, dizendo foi o Espírito. Não foi não, foi só a carne. Terceira consideração, o dom da fé faz com que os limites da nossa segurança não nos controle mais. É isso que o dom da fé fez com Pedro. A zona de segurança foi rompida. Enquanto todos estavam no barco, Pedro estava andando sobre algo que normalmente ele afundaria. E se tem uma coisa que Pedro conhece, é de água. Ele era pescador e pescava justamente nesse mesmo local. Nesse mesmo local. E Pedro sabia muito bem, desde criança, que a água, ela não tem densidade suficiente para sustentar um ser humano de pé, flutuando sobre ela. Isso não existe. Então, essa zona de segurança, ela é transpassada, porque essa fé tem uma segurança muito grande do que está acontecendo, de quem está no controle. Isso é dom da fé. Isso muda tudo. Irmãos, qualquer um de nós que possamos realmente, na sinceridade do nosso coração, dizer, eu creio em Cristo Jesus. Eu sei o quanto eu creio. E eu vou dizer, eu sei mesmo, amém. Mas eu tenho certeza que você não defende que se eu te levar agora, na piscina de um clube, você vai conseguir andar sobre as águas. Porque a fé que nós temos para a salvação e a fé diária nossa não contempla os absurdos. Só em caso de extrema necessidade o Senhor dota aquela pessoa com essa fé para circunstâncias específicas. O mesmo Jesus que salvou Pedro é o Jesus que salvou você. A mesma trindade no qual Pedro foi batizado, você é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas a gente não faz a mesma coisa. Nós não andamos sobre as águas. Porque isso está fora do padrão normativo da fé salvífica e da fé diária. Isso é o dom da fé. Conseguem compreender? Então, o que ele está fazendo aqui, o que o texto está nos ensinando, quando lemos essa compreensão, a partir do versículo 28 e 29, é mostrando que, enquanto todos estavam paralisados, Pedro estava vivendo, naquela situação, o extraordinário. O extraordinário. Enquanto Pedro anda sobre as águas, todos os demais estão paralisados ainda no barco. Isso é um dom, usado naquele momento, específico. Quarto lugar,
a respeito do dom da fé. O dom da fé nos leva a olhar para Cristo, e somente Cristo, independente das circunstâncias. Imaginem novamente o que o texto está nos mandando imaginar. Noite, escuridão. Os barcos não eram a motor, portanto, não tinha nenhuma luz elétrica naquele barquinho. Se tivesse alguma lâmpada acesa de fogo, já era, já tinha apagado. Escuridão total, o máximo que eles veem é a lua e as estrelas, mas eles veem alguém andando sobre as águas. Mas o mar continua revolto, o vento continua forte. E, de repente, Pedro fala assim, se o senhor falar, eu vou. Por quê? Porque fé para isso sozinho eu não tenho. Mas se o Senhor me conceder essa fé, agora eu também terei autoridade, porque o dom é isso, é dotar de autoridade. Eu também terei autoridade para andar sobre as águas. Então Jesus falou, tá bom, venha. E o Espírito Santo imediatamente agiu. E ele salta do barco e ele percebe que o pé dele consegue sentir a superfície do mar, da água, e não se afundar. E ele anda. E ele anda. E por que ele andou? Porque ele estava olhando para Cristo. Para Cristo. Existem momentos que a nossa fé realmente ela precisa ser ou ter um upgrade, que é o dom da fé. Porque isso não é algo normativo, irmãos. Não é nem sequer uma bênção comum, é extraordinário. O que dizer dos nossos 3 irmãos do Antigo Testamento, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Cheio de orgulho, arrogância, soberba. É construído para ele uma estátua de ouro. E no determinado momento do dia, se tocava uma trombeta e todas as pessoas de Babilônia se prostravam em adoração àquela estátua feita à imagem do rei. Do Nabucodonosor. Ele só se esqueceu que ele tinha levado em 586 a.C. todo Israel no exílio babilônico. E 4 jovens, mas aqui Daniel não é contado no capítulo 3, então 3 jovens decidiram não se misturar e continuar fiel ao seu Deus. Foi avisado aos judeus o que eles deveriam fazer, e os judeus fizeram. Eles se dobraram diante da estátua. A não ser esses 3 jovens. Os oficiais viram isso acontecendo e ficaram extremamente nervosos, foram até o rei e disseram, o senhor não ia lançar na fornalha de fogo ardente? Isso significa que a fornalha não estava apenas aquecida, mas havia ainda chamas. A ideia de ardente. O senhor não iria lançar na fornalha aquele que não se curvasse em adoração a ti? É isso mesmo. Pois bem, tem 3 moleques aí que acabou de chegar lá de Jerusalém e está achando que pode simplesmente negar isso, a sua adoração. Ele fala, não tem problema, os meninos devem ser ainda, é tudo meio judeu. Imagina os babilônicos falando, não somos nós, porque os babilônicos não gostavam dos judeus. Então, judeu é tudo bobo. Toca de novo a trombeta e dá a chance para eles, pronto, e resolve isso daí. Bom, tocou, e eles não fizeram. Aliás, houve uma conversa, é dito o seguinte, a gente vai tocar de novo para que vocês se dobrem, então pense direitinho, e um deles falou assim, rei, não precisa esperar a nossa resposta. Nós não iremos nos dobrar diante da sua estátua. Se tivermos que ir para a fornalha, a gente vai. Se Deus decidir nos salvar, irmãos, Ele nos salva. Mas se Deus não decidir, a gente morre sendo fiel a Ele. Percebem que a fé não era que Deus iria salvar? Porque eles não sabiam. A fé está em quem Deus é para enfrentar a situação. Não importa o final dela. Pois bem, eles tocaram a trombeta e o rei falou assim, opa, não se dobraram não, então faz o seguinte, aquece a fornalha 7 vezes mais. O texto nos conta em Daniel capítulo 3 que os próprios homens que aqueceram a fornalha e abriram a porta dela só por causa da temperatura morreram queimados. E jogaram os 3 garotos lá. Óbvio que eles estavam com medo, mas eles estavam confiantes em quem eles serviam. Talvez
estivessem mais contando com a glória do que com a terra. Só tem um problema. O rei, ele gostava de se satisfazer de ver as pessoas queimando, como a sua vingança por terem desobedecido ele. O problema é que o rei, quando olha para sentir a sua vingança, fica em dúvida. A gente não lançou 3? Lançamos. É porque tem 4. E esse quarto, ele parece o filho de deuses. Ele não entende nada de fé, né? Mas ele sabe que a característica da quarta pessoa era divina. Era Jesus. A gente chama isso na teologia de teofania, manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Era uma teofania e Cristo aparece. Agora você imagina esses 3 jovens olhando para o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas diante deles, dizendo: estou aqui. Mas olha essas chamas. Isso não tem valor. Eu criei tudo isso daqui. Eu tenho domínio sobre tudo isso. E vocês fizeram bem em crer. Isso daí nunca mais aconteceu, irmãos. Nunca mais. E possivelmente nunca mais vai acontecer. Mas são questões que falam, a nossa fé por si só não dá conta disso não. E o Pedro nos mostra isso. A nossa fé não dá conta disso não. Não dá, não dá. Mas o fato é que o dom da fé nos leva a olhar somente para Cristo, mesmo diante das circunstâncias pesadas. Não importa o maremoto, não importa a fornalha ardente, Jesus está ali, tudo será diferente. Tudo será diferente. Amém? 6º lugar, está terminando. Uma outra característica importante do dom da fé. 6º não, 5º. 5º lugar, uma característica importante. Cuidado, para que a dúvida não interrompa o extraordinário de Deus na sua vida. A dúvida interrompe o extraordinário, mas não impede do socorro divino. O texto vai falar que Pedro, ao olhar para a força do vento, olha aí o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Vocês se lembram que eu falei que o dom é aquela autoridade que Deus nos dá? Que o Espírito Santo nos usa? É nessa autoridade que o próprio Pedro chegou em Atos capítulo 3, diante daquele coxo que estava diante do templo e disse, o coxo fala, olha, não tem dinheiro, e a resposta de Pedro é aquela resposta que a gente conhece bem, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, é o dom. Eu tenho, eu vos dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele não ora pedindo para que Deus faça. Ele já tem autoridade para curar. O enfermo, ele não precisou de fé. Mas aquele que tem o dom precisa da fé. É isso que nos liga a Deus. Quando ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar as circunstâncias, ele começou a submergir. Ele começou a submergir. E rapidamente Jesus estende a mão. Isso nos mostra alguma coisa bastante interessante. Às vezes a gente acha que o Pedro andou só 2 passinhos e afundou. Não. Ele chegou perto o suficiente de Jesus para Jesus só estender a mão, porque ele nem sabia quem era Jesus. É um fantasma. Sou eu. Opa, se é o Senhor, me faz andar até você. Quando ele submerge, Jesus só estende a mão. Ele andou bem. Ele andou bem. E Jesus resgata. Isso é importantíssimo para a igreja. Ainda que nós tenhamos conhecimento de que Deus age poderosamente através da vida dos homens, os homens não são perfeitos. São pecadores. Falham em sua fé. O dom não aperfeiçoa, não deixa o homem perfeito. Não deixa ele especial diante de Deus e da igreja. Ele continua sendo servo. O que o dom nos revela, e principalmente nesse fracasso, é a revelação de um Deus que mesmo em nossas fraquezas estende a mão e nos ajuda. O caráter de Deus é revelado. O homem nunca é engrandecido. Por último, o dom da fé
fortalece a fé dos demais. No versículo 33, nós vemos então agora um dos objetivos dos dons na igreja, a edificação do corpo. Lembram-se disso? Olha o versículo 33, o que acontece. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É óbvio que também eles estavam adorando Jesus pela grande salvação que havia ali em Pedro, que havia acontecido, salvou de Pedro morrer, de andar, mas Pedro andar sobre as águas, Jesus ter permitido isso acontecer, ele caminhar até Jesus, todas essas coisas acontecendo, foram instrumentos na mão de Deus para a edificação dos apóstolos. Não existe dom que é para uso próprio. Todo dom edifica a igreja. E eles foram edificados tendo mais convicção de quem era Jesus Cristo. Este é o dom da fé apresentado nas Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?